Colégio Atulho, professora Simone. Nós vamos iniciar agora no livro, né, didático do 7º ano, a unidade 2, com o tema registro de viagem. Bom, nós vamos iniciar as correções das atividades que já foram propostas, né, da unidade 2, no livro de português do 7º ano, a partir da página 36 até a página 43. Nós vamos trabalhar os tópicos, a abertura da unidade antes de ler, leitura e apreciação, interpretação e a linguagem, tá? Que vocês já responderam antes. Bom, essas respostas, a correção, depois da correção, você vai me entregar uma folha com as respostas, né? Tem muitas respostas pessoais e tem as que eu fiz a correção, que eu vou fazer a correção. Então, você vai fazer a correção no seu caderno, que você já fez essa atividade no caderno. Você vai fazer a correção no caderno e vai fazer reescrever, né, as respostas com uma capa para que vocês possam me entregar, para que eu possa corrigir e ver que vocês fizeram tanto a atividade quanto a correção, tá bom? Bom, quem já fez ela direto na folha, já para me entregar, pode só fazer as correções e me entregar, tá bom? Bom, só lembrando que tem que ter todo um aparato, toda uma organização. Então, tem que vir o título, né, abertura da unidade, que é a unidade 2, a página e o subtítulo, registro de viagem, que é a primeira capa aí do livro de vocês. Eu tenho 2 páginas, essas 2 páginas, ela está mostrando um rapaz, né, e observem que a imagem tem uma paisagem, a pessoa, essa pessoa está carregando algo, o que essa pessoa veste. Então, o que a fotografia mostra? Eu quero que você registre com as suas palavras o que você consegue ver dessa imagem. Na unidade, na questão 2, mostra, né, que apenas com as informações dessa imagem que você está vendo aí, é possível imaginar alguma situação pela qual o viajante tenha passado, algumas das situações pelas quais o viajante tenha tido experiência, tenha se aventurado, tenha passado. Se você consegue imaginar, porque minha mente criativa tem, então eu consigo imaginar 1000 coisas, né? Quais foram? Então, você vai escrever para mim quais são as ideias que você consegue ter, criar, de situações que esse personagem, esse rapaz aí, tenha passado. Bom, agora ainda, né, no registro de viagem, só que a questão número 3, tá vendo que tem uma legendazinha, um quadradinho branco embaixo aí, na página 30, na página 36, tem uma informaçãozinha sobre o local, né, dessa foto, né? Então, é um lugar, onde que é esse lugar? Lê a legenda da fotografia e descubra. É um lugar que fica no Brasil. Você conhece? Que lugar é esse? Se você conhece, conta sobre ele. Se você não conhece, conta o que você imagina como que é lá. Bom, ainda, né, na questão número 4, vai falar, se você não conhece, o que você gostaria de saber desse lugar? Se você conhece, vai contar o que você já sabe. Bom, agora nós vamos lá para a parte do antes da leitura, que é uma prévia, né, o início daquilo que a gente vai desenvolver. Bom, ele bota 3 questões. Você já conheceu algum desses materiais? Aí, ó, vocês podem ver, tem um livro, tem um registro uma revista de turismo, tem um blog de viagem, tem um site. Você já conheceu algum desses materiais? Você já pegou alguma revista de viagem? Você já né, acessou algum site? Já entrou em algum blog que seja referente a esse assunto sobre viagem? Tá? Se sim, coloca sim e vai me falar quais são. Se não, fala não entrei, nunca percebi esse material. Bom, o número 2 fala, você sabe o que é uma crônica de viagem? Bom, primeiro vamos relembrar o que é uma crônica. Então, crônica é uma história curta, é uma história pequena do dia a dia. Então, é chamado de crônica. Então, você sabe o que é uma crônica de viagem? É uma história curta de viagem? Sabe o que é? Então, escreve para mim o que é uma crônica de viagem. Bom, número 3. Se não sabe, o que você imagina que seja esse gênero textual? Né? Então, acabei de explicar o que é a crônica de viagem e até então você já tinha até respondido seu caderno. Isso você só vai transcrever sua resposta e só para você saber se você estava indo pelo caminho certo, é que eu estou passando a explicação sobre crônicas, tá? E sobre essa questão número 3. Bom, então agora a gente vai para o texto. Nesse livro, aconteceu uma coisa bem interessante, uma coisa diferente.
Quando a gente fala a palavra diferente, a gente pode usar o termo atípico, tá? Então, típico é uma coisa que acontece sempre e atípico é uma coisa que não acontece sempre, né? Então, nessa página aqui, vai acontecer uma coisa atípica. Primeiro vem duas questões, depois vem o texto e depois vem mais questões, né, após. Então, a gente pode perceber o seguinte, que as duas primeiras perguntas vai falar exatamente sobre esse site. Então, você vai ler uma crônica de viagem escrita por Zeca Camargo. Você conhece o jornalista? Você vai colocar sim, conheço. Não, não conheço, tá? Então, para quem já respondeu aí, ou se conhece ou se não conhece, o Zeca Camargo é um jornalista. Eu, professora Simone, já o conheço, não pessoalmente, mas conheço através dos trabalhos dele na televisão, como jornalista e como apresentador do Fantástico, né? Então, essa é a minha resposta pessoal. A resposta pessoal de vocês para colocar. Se você conhece, beleza. Se você não conhece, só colocar não conheço. Se conhece, me falem da onde você o conhece. De qual programa, ou de qual experiência tenha visto o Zeca Camargo. Bom, no número 2, observe a imagem do site em que o texto foi publicado. Então, primeiro, em que veículo a crônica foi publicada? Então, a gente já percebe que foi no site. Na letra B, ele pergunta que aspectos de imagem levaram a concluir isso. Então, tem algumas coisas aí que chamam a nossa atenção. Ó. Tem os ícones do programa, a barra de ferramentas, o endereço do site, o nome do jornal, a reprodução de um pallet anunciando a venda da edição digital do jornal e aí por aí fora. Então, qualquer uma dessas respostas, né, tá bom. Bom, agora a gente tem a imagem, né, do site da Folha de São Paulo, onde a gente vê aí o Zeca Camargo, o personagem, o artista, né, tá até mais novo aí, e o título da crônica é Sem lentes, explorei a natureza de bonito, sem a precisão do que vê. Precisão quer dizer que você tem uma coisa perfeita, né? Então, você está sendo preciso, está sendo bem específico. Então, ele diz que sem lentes, né, ele explorou a natureza de bonito, sem lentes ele pôde perceber a beleza e a precisão do que ele via. Então, olha só, quando a gente vai entrar aí, nós vamos ter 4 perguntas, quando a gente entra nessa questão. E ele fala assim, por que a palavra bonito está com letra maiúscula? Né? Então, porque é um substantivo próprio, e como tal, todo substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula, né? Então, nome de pessoas, nome de cidades, e nome de alguma coisa em específico, é um substantivo próprio, então leva a letra maiúscula. Por exemplo, nós temos um cachorro. Um cachorro é um substantivo comum. Mas a partir da hora que eu colocar o nome desse cachorro de Thor, ele vai receber, o T do Thor vai ser uma letra maiúscula, porque agora deu um nome para aquele cachorro, deu um nome para aquela espécie, né? Então, uma espécie, um elemento especial daquela espécie. Então, é chamado de substantivo próprio, e como tal, tem que levar a letra maiúscula. Igual meu nome tem que estar com a letra maiúscula, o seu nome tem que estar com a letra maiúscula, o nome do seu pai, o nome do estado de Goiás tem que estar com a letra maiúscula, né? Porque eles são substantivos próprios. Bom, na letra B, na sua opinião, qual será o tema da crônica? Você acha que vai falar sobre quem? Sobre o quê? No caso aí é uma viagem, né, no município de Bonito. Na letra C, ainda na questão 3, faz a seguinte pergunta. Quem seria o responsável pela ação expressa na forma verbal? Bom, quem é a pessoa que fez a parte expressa, né, que expressou a opinião de forma escrita? Quem foi? Né? Foi, no caso aí, o autor, que é o Zeca Camargo. Vocês podem perceber que o Zeca Camargo, ele começa o título dele falando assim, ó, sem lentes, eu explorei. Está falando que ele participou da história, que ele está contando uma história dele. Então, sem lentes, explorei a natureza de bonito, sem a precisão do que via. Então, é bem interessante perceber que esse autor aí, ele é que está fazendo essa narrativa, que está contando essa história, ele é um narrador. E esse narrador, quando ele participa da história, a gente chama ele de narrador personagem. Tá? Então, o Zeca Camargo é o narrador personagem dessa história. Bom, letra D. O que significa a expressão sem lentes? Sem lentes quer dizer que o texto né, pode significar que foi sem óculos, sem uma câmera fotográfica, sem a necessidade de olhar a coisa mais de perto, né? Eu mesmo estou usando óculos.
sem o óculos, eu não consigo ver as coisas com os mínimos detalhes. Eu só vejo as coisas mais grossas, maiores, né? Que são mais à vista. Então, mas ele está falando que sem lentes ele ainda pôde ver com muito detalhe a beleza de bonito. Né? Então, quando ele fala assim, a expressão sem lentes, ele quer dizer que é sem precisar ser detalhista, você consegue ver a beleza de bonito. Bom, aí nós agora vamos entrar para a parte da apreciação. Apreciar quer dizer, significa você valorizar, você compreender, você entender, né? Você buscar um respeito por aquilo. Então, nós vamos fazer agora a apreciação do texto, que são em 4 questões. E elas falam o seguinte: na sua hipótese, né, com base no título do texto se confirmou, então assim, você viu o título lá, né? Esse título te chamou a atenção, a parte lá que o Camargo fala, né, no título assim, sem lentes, explorei a natureza de bonito, sem a precisão do que via. Então, esse título, você conseguiu entender, compreender de cara o que o narrador, o Zeca Camargo, queria contar? Se sim, coloca sim, né? Se não, só coloca não. Bom, número 2. E sobre o site em que ele foi publicado? Esse site, ele é uma coisa que você conhece? As suas ideias sobre ele é desse jeito? A número 3. Quais são as suas primeiras impressões da forma pela qual o passeio é descrito na crônica? Então, quando você olha, né, sem abrir, sem entrar dentro da reportagem, o que você vê? Né? Você vê que logo depois aqui tem um texto, né, dele todinho aqui, que está na página 39, 40, né? E nesse texto aí, as suas impressões, as suas observações, o que você achava do passeio, está colocado na crônica, aquilo que você pensou, nossa, lembra lá na parte que ele tem assim, como que ele se sentia, o que você conseguia imaginar que o personagem, né, o que o rapaz que está com a mochila nas costas, quais as experiências que eu tinha vivido, quais as aventuras que eu tinha vivido. Essas aventuras, o Zeca Camargo descreve isso nesse texto, é isso que eu quero que você me responda. A número 4, antes de ler, você elaborou uma hipótese sobre o título da crônica. Como explicar esse título depois da leitura? Depois que você leu, fez sentido o título do Zeca Camargo? Bom, agora nós vamos passar para a interpretação. Então, na interpretação, nós temos aí, na primeira questão, fazendo a pergunta. O texto que você leu foi publicado num caderno de turismo do jornal da Folha de São Paulo e no site do mesmo jornal. Quem são os possíveis leitores desse jornal? Então, quem é que lê o jornal? São, né, quem que lê esse material, lê essa crônica que o Zeca Camargo fez. Então, quem foi que fez? Então, são os leitores do jornal e do site, né, principalmente as pessoas do caderno de turismo, tá bom? Então, quem tem costume de ler o caderno de turismo, ou aqueles que costumam viajar, né, ou que vai passar as férias em algum lugar, está procurando um lugar para poder passar as férias, são os possíveis leitores desse tipo de texto. Bom, na letra B, e na sua opinião, que informações e textos podem interessar os leitores que buscam um caderno ou um site de turismo? Você acha que a pessoa que vai atrás de um site de turismo ou de um caderno de turismo, que é o tipo de uma revista, o que elas vão atrás? O que elas estão querendo saber nesse material? Né? Qual seria, então, a ideia deles? A ideia deles é que, né, você vai procurar um local onde tenha praia, um local bonito para onde você saber se lá tem onde se hospedar, se lá tem alimentação, se lá tem transporte, como que é a situação lá, tá? Na letra C, qual seria a finalidade da crônica desse caderno? E aí, então, aí tem a resposta, né? Tem a letra, a gente escolher a 1, 2, 3 ou 4 em algarismos romanos, e a resposta correta está lá na letra 2, que significa descrever as impressões sobre um passeio em Bonito, né, no município de Bonito, tá bom? Bom, a número 2 faz a seguinte pergunta: qual é a função do título dessa crônica, né, da crônica? Qual que é o título? Então, é chamar a atenção do leitor para provocar nele o desejo dele ir lá ver bonito. Eu falo, olha, não precisava de óculos para eu ver toda a beleza. Não precisava de lentes de contato para eu poder ver toda a beleza.
A beleza era muito grande, muito explícita, muito ao vivo para a gente poder ver, sem necessidade ir lá buscar, lá pesquisar, usar um óculos, olhar nos detalhezinhos. Então, qual que é a função do título para chamar a atenção do leitor para as belezas, né, lá da cidade de Bonito. Bom, 3, pelo título, como o autor via a natureza, né? Então, ele via a natureza de uma forma embaçada. Por quê? Porque ele não tem óculos. Então, lembra que eu falei para você que sem um óculos a gente vê a coisa mais que embaçada? Então, ele disse assim que antes de você chegar lá, você não tem uma noção do que é beleza. Quando você chega lá, você descobre que bonito é bonito. Então, no número 4, logo abaixo no texto, há uma foto com um subtítulo, né? Aí vocês podem perceber aí que a foto é do lado direito. E tem um retângulo escrito assim: mesmo enxergando o mal, tudo era bonito demais, sem trocadilho, para terminar assim tão abruptamente, né? tão violento. Então, logo abaixo no texto, há uma foto com subtítulo bonito que só vendo. Então, a gente vai marcar aí quais são as palavras, né, as letras que nós vamos comparar, né, com a cidade de Bonito. Cadê? Aqui, número 4. Tá vendo aí, ó? A, B, C, D e E. Então, nós vamos marcar somente aquelas que estão se referindo, né, à beleza de Bonito. Então, a letra B, a letra D e a letra E, tá bom? 5. O primeiro e o segundo parágrafo são a introdução da crônica. Logo no início, o autor afirma o que? Então, nós temos a letra A, que situações são mostradas pelo autor no primeiro parágrafo. O que ele aponta para as dificuldades de apreciar o lugar? Então, ele mostra aí que tem algumas dificuldades, né, para você olhar bonito. Bonito é bonito, mas não é fácil, né? Então, ele fala que tem uma chuva intermitente. Intermitente quer dizer que não para, uma chuva contínua, né? Sempre está chovendo lá. Isso porque é um local de montanhas, e a gente sabe que um local mais montanhoso ele tem mais chuvas, né? Então lá tem as chuvas intermitentes, ele fala que dorme pouco, está sem lentes de contato e ele tem 8 graus de miopia. Olha, eu tenho 3 e já fico meio que cega sem óculos. Imagina ele que tem 8, né? Então, ele fala que essas foram as dificuldades que ele encontrou, né, para apreciar o local. Mas ele fala na letra B, o livro pergunta na letra B, o que no texto foi um exercício de aceitação. Então, ele fala que a aceitação das dificuldades dos passeios programados é assim e assim fazer. Então, ele fala é ainda assim e assim fazer. Ele fala que apesar das dificuldades, foi um exercício de aceitação. Porque mesmo ele com a limitação de ter, né, a miopia e tudo mais, ele pôde constatar a beleza de Bonito. Então, independente, né, dessa situação, para ele compreendeu a beleza, ele conseguiu ver a beleza de Bonito. Bom, no número 6, a gente vê que a partir do sexto parágrafo, o autor afirma: resolvi relaxar. Por que ele relaxou? Porque o local de Bonito chamou tanta atenção dele que ele falou, não, eu vou ter que relaxar, porque aqui é muito bonito, vou descansar. E ele, então, com isso, a intenção dele, quando ele afirma essa frase, é chamar a atenção de quem está lendo para a crônica dele, para provocar na pessoa o desejo de ir conhecer Bonito, de ler a reportagem. Depois que a pessoa tem o desejo de conhecer a reportagem, a pessoa quer ir lá conhecer Bonito, né? Bom, e a sétima e última pergunta, a sétima pergunta fala sobre o passeio, né, do autor depois de ele relaxar. Então, depois que ele relaxou, que ele foi ver o local, o livro faz 3 perguntas. Vamos ver o que foi que o Zé Camargo descobriu. Como o fundo do rio era visto? A primeira coisa que Zé Camargo descobriu que era o rio, a forma, né, o fundo do rio era de uma forma embaçada, esfumaçada. Ele viu os peixes apenas quando chegavam bem próximos aos seus olhos. Letra B. Como o autor mostra que o passeio foi aproveitado? Ele lança mão de outros sentidos, em especial o tato e a audição. Na letra C, que opinião o autor expressa nesse parágrafo sobre o turismo em Bonito? Então, ele fala que foi criado um extremo respeito pela natureza no lugar, possibilitando aos peixes não ter medo do ser humano. Então, todo mundo, né, as pessoas de Bonito, tratam o local com uma reverência, com um respeito tão grande, que os peixes não têm medo das pessoas. Está tão acostumado com as pessoas tratando eles com tanto respeito,
que o peixe em si não sente medo, ele não se sente, né, ofendido pela presença do homem, então ele nem se espanta quando o homem chega perto. Então, na questão 8, o autor expressa seus sentimentos e impressões em relação ao mergulho no rio. Então, a primeira impressão é: o passeio foi mostrado de forma positiva ou negativa para ele? Positiva, né? De uma forma bem positiva. Na letra B, como o autor mostra que o passeio foi aproveitado? Ele fala assim, ó, que é uma suave mensagem complementar. Então, ele diz que é suave, ele transmite uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, né? Então, na questão 9, nós vemos aí, com base nas características da crônica, copie as alternativas verdadeiras no seu caderno. Então, nós temos a letra A até a letra G, e as alternativas que estão corretas, seguindo as informações da crônica, é A, o texto é um relato de acontecimentos reais, ou seja, José Camargo foi na cidade de Bonito mesmo. Letra E, o texto é um relato na primeira pessoa, lembra que eu falei lá que explorei? A primeira pessoa, né, é eu, então eu explorei. Então, o texto é um relato da primeira pessoa, então o narrador aí é um narrador personagem. E a letra F, que o texto apresenta opinião ou impressões sobre um passeio bonito. Então, as opiniões de Zé Camargo, como ele se sentiu. Então, nós realizamos a interpretação do texto, agora a gente vai para a linguagem. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a linguagem, sobre como que foi tratado essa crônica, tá bom? Então, releia esse trecho em que a Serra da Perdição é descrita. Letra A. Quem são comparados os sons do pingo da chuva? Ele falou que os pingos da chuva são comparados ao quê? A uma trilha sonora. O que há em comum entre os dois elementos? Os pingos da chuva, eles caem e produzem um som, assim como a música, né? Nota por nota, ela vai produzir uma melodia. A chuva, gota por gota, vai também produzir uma melodia ou um som, né? Vou fazer até uma experiência com vocês. Pegue sua mão e bata um dedo. Você vai ouvir. Agora bate 2. Fica batendo. Quando bate 3, quando você começar a bater 4 e tiver mais de uma pessoa, faz a experiência com a sua família, manda todo mundo obedecer você, para todo mundo junto, fala assim, olha, bate um dedo na palma da mão, 2 dedos na palma da mão, 3 dedos na palma da mão, 4 dedos na palma da mão. Você vai perceber que vai produzir um som semelhante à chuva, né? Então é interessante de perceber que gota por gota forma o som da chuva, nota por nota forma o som da música, o som da música, né? Então é bem interessante fazer essa comparação. Bom, na letra C, o que há em comum entre os pingos da chuva e o elemento a quem eles são comparados? É o que eu acabei de falar. Os pingos são grossos e tocam o corpo de modo intenso, como se fosse uma massagem. Lembra daquela parte que eu estou dizendo que era uma massagem gostosa, suave massagem? Então, essa massagem ela é feita conforme ela, através dos pingos grossos, porque a chuva ela é bem constante. Lembra que eu falei para vocês que a chuva é intermitente, ou seja, ela é constante, né? Então, a letra D. A que sentido essa metáfora? Metáfora é quando a gente compara alguma coisa, tá? A que sentido essa metáfora se refere? A adição, né? A audição, né? A adição, né? A audição e ao tato. Lembra que eu falei que ele sente a gota da chuva no corpo e ele escuta o som da chuva. Então, ele está usando aí os dois sentidos, o da audição, né? E o do tato. Bom, ainda na linguagem, no exercício número 2, ele faz a seguinte questão. Que sentido o emprego das imagens dos pingos da chuva acrescenta à descrição do cronista, né? Aos detalhes da história do Zé Camargo? O que acrescenta? Acrescenta a sensação de prazer, de algo muito gostoso, muito agradável. Letra 3, número 3. Releia este outro trecho, né? Então, aqui no 3, nós temos aqui, ó. Mesmo enxergando o mal, tudo era bonito demais, sem trocadilhos, para terminar assim tão abruptamente. Então, o uso de bonito para descrever o que havia, ao escrever bonito errado aí, ó, tá vendo? O uso de bonito com letra maiúscula para descrever o que havia no passeio e o nome da cidade, Bonito. Então, ele mostra, né, que, opa, não errei não, é o uso de bonito, que bonito que era lá, na cidade de Bonito. Então, o que era bonito, o que era belo lá, que ele descreve da cidade de Bonito com a letra maiúscula. Então, B aí maiúsculo de Bonito, nome da cidade, e o uso de bonito ou de belo como uma referência a coisa bonita, coisa bela, coisa linda, né?